Começamos, pois, nossa aula de Teologia da Igreja e tínhamos começado a ver a Igreja no desígnio de Deus, né, a última vez, e colocamos essa palavra de primeira carta a Timóteo 2:4, que diz que Deus quer salvar todos os homens e que cheguem ao conhecimento da verdade. A partir daí, lemos uns textos interessantes sobre o Concílio Vaticano II, que coloquei aí à disposição no Drive, porque vocês possam aí ler com mais calma, né? E vimos que o que interessa, sobretudo, nesse ponto que estávamos vendo da transmissão da verdade ou da doutrina, o que interessa, então, é uma atualização da doutrina e o esclarecimento das consciências, né? Então, é uma tarefa muito, muito importante na igreja, esclarecer as consciências, atualizar a doutrina. Então, vemos hoje, com toda essa confusão, né, que existiu a partir do 21 de outubro, então é verdade que nós, pastores, é importante destacar e afirmar com força a doutrina da igreja, para que não fiquem as ovelhas confundidas, né? Agora, eu quero começar a olhar com vocês os símbolos da igreja. Então, estudar aí rapidamente, hoje, alguns os símbolos da igreja e ver o que eles nos ensinam sobre a igreja. E como estes símbolos da igreja não se entendem sem Cristo. Então, nós vamos também, a partir da palavra de Deus, ver quais são, se eu posso falar assim, Cristo como vai se nomear nos mesmos evangelhos, e a partir de essa denominação de Cristo, a partir de lá, então nós vamos encontrar esse símbolo da igreja. E o que esse símbolo nos está expressando do mistério da igreja. Então, vejam só que vamos entrar em uma definição de igreja, mas numa definição unívoca. Quero dizer, um só sentido de definição, né? Não, sino que vamos entrar mais bem em uma definição que eu falaria assim, de tipo analógica. Significa, então, uma definição que se entende de vários sentidos para dar conta do mistério da igreja, né? Então, o primeiro ponto que vamos a abordar hoje é sobre o mistério. O que significa essa palavra mistério? Que vem do grego mysterion. Então, hoje não tive tempo de fazer aí todo bonitinho, como a última vez. Mas vai dar, aqui vou essa tela, né? Então, vou colocar aqui a palavra mysterion. Vou colocar em preto, somente para... Mysterion. Então, mysterion, que vem do grego. E esse mysterion em grego foi traduzido em latim de duas maneiras: mistério e sacramento. Misterium e sacramento. Então, aí já temos algo interessante. Quando falamos de mistério e sacramento, então, vejam só, é importante que nós entremos nesse sentido da definição que eu agora vou dar sobre esta palavra, porque aí isto significa isso. Sacramento é o sinal visível da realidade escondida. O sinal visível da realidade escondida. Então, o mistério não é uma coisa que não podemos definir, né?
não, se não se trata de uma manifestação de algo escondido. E então isso é muito importante. Então, sacramento, em latim, tem essa denominação de mistério, né? Então, o sacramento nos está revelando um segredo. Quer dizer que, através da realidade sensível, nos está dando um segredo escondido. Aí, quando se trata dos sacramentos, Eucaristia, batismo. Mas é importante que, pelo momento, guardemos isso. Quer dizer, o sinal visível da realidade escondida, e aqui acrescento, da salvação. O sinal visível da realidade escondida de salvação. Mistério. Então, o mistério se está revelando. O mistério, e é o que vamos a tratar de começar hoje, quando falamos do mistério da igreja, né? Então, vamos a carta aos Efésios, só para ter uma visão de esse tipo de mistério que nós queremos abordar. Então, carta aos Efésios, Novo Testamento, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 3. E que temos em Efésios 3? O seguinte. Então, aqui, estou no capítulo 3, versículo 3. Por revelação, me foi dado a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente. Então, veja só, aí Paulo já destaca, revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Lendo-me, pois, podeis compreender a percepção que tenho do mistério de Cristo. Então, existe uma inteligência do mistério. 5, versículo 5. As gerações e os homens do passado, este mistério não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, vejam só, aqui já nos revela esse mistério. Os gentios faz parte do povo de Deus. 7. Desse evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus que me foi concedida pela operação do seu poder. Aí passo, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dispensação do mistério. Então, aí Paulo fala de dispensação do mistério, oculto desde os séculos em Deus. Então, Paulo também se está fazendo revelador desse mistério. Criador de todas as coisas, versículo 10, para dar a conhecer aos principados e autoridades nas regiões celestes. Aqui está falando dos anjos, né? Esses principados e autoridades são os anjos. Então, veja, para dar a conhecer, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vejam só, aí Paulo nos fala várias vezes do mistério. Então, neste capítulo 3, aí do versículo 1 até 13, aí nos dá uma primeira aproximação do mistério. E que vemos aí? Então, que esse mistério é algo que se revela. Não, o mistério não é algo que não tenhamos uma inteligência, não? Algo desconhecido. Não, o mistério é revelado e, ao mesmo tempo, é compreendido, mas não terminamos na compreensão do mistério. Então, o mistério, lembremos-nos dessa primeira definição do mistério, que é o sinal visível da realidade escondida. Então, Paulo está mostrando essa revelação e dá a conhecer esse mistério. Ele fala que tem uma inteligência do mistério. Eu tenho uma concepção do mistério de Cristo, como eu já falei para vocês.
um mistério revelado, né? E nos fala no versículo 8 da insondável riqueza do Cristo. Então, o mistério, sim, é Cristo, né? Esse segredo escondido manifestado. E vejam só, aqui resulta muito interessante, porque ele fala que ele é ministro da dispensação do mistério, no versículo 9. Diz, oculto desde os séculos em Deus. E que agora os anjos se aproximam da igreja para obter uma manifestação desse mistério. Então, aqui resulta muito forte. Significa que a igreja é sacramento, significa está escondendo essa realidade visível que a igreja está escondendo um segredo, um mistério. E esse mistério, claro, é Cristo. E os anjos se aproximam da igreja para ser esclarecidos pela igreja e conhecer, aprofundar o mistério de Cristo. Então, isto realmente resulta assim muito impressionante, que os próprios anjos se aproximam da igreja para conhecer a sabedoria de Cristo. Então, o que me parece aqui importante destacar é isto que colocamos, então, o mistério é o sinal visível da realidade escondida, né? Mistério, o sacramento. A igreja, então, é portadora desse mistério, e esse mistério é Cristo, né? Então, aí vemos que existe uma diferença entre Deus, Jesus Cristo e suas obras, né? Que podemos falar a igreja. E a igreja é sacramento. O sacramento significa esse sinal que está escondendo essa realidade que é Cristo. E aqui podemos citar essa palavra de Santo Agostinho, que diz, pois não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. Não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. Então, a igreja, que vou colocar também, é portadora de um mistério. A igreja é portadora de um mistério. Então, por aí, eu queria começar falando mais adiante, vamos entrar assim com mais detalhes sobre esse mistério da igreja, né? E o credo que professamos nela. Mas agora me parecia importante já, agora que vamos entrar assim nesses símbolos da igreja, destacar isto, né? Que então que nos estamos aproximando para compreender um mistério nesse sentido. Agora, por onde começar para encontrar estes símbolos da igreja? Então, eu gostaria de começar assim a partir da palavra de Deus, e como a igreja não se entende, não se compreende sem Cristo, então seria muito interessante assim nos evangelhos e o Novo Testamento, sobretudo, ver as denominações de Cristo, né? Então vamos a ver aqui, o número 1, o Cristo, como se manifesta, ou os nomes, as denominações. Es que estoy en otro, no estoy en, voy a escribir así, denominações, porque no sé dónde tengo. Entonces, ¿cuáles son las denominaciones de Cristo? Cristo, ahí podemos pensar inmediatamente, unas denominaciones que va a utilizar, que Él es pastor.
pastor. Né? Então, pastor. Isso temos, claro, em João, né? Que ele fala de pastor, mas eu quero tomar a primeira carta de Pedro, 2:25. Primeira carta de Pedro, 2:25. E nos fala o seguinte. Dice, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornaste ao pastor e guarda de vossas almas. Que está falando de Cristo. Mas vou a tomar um pouco antes, aí o versículo antes que precede. Sobre o madeiro, falando de Cristo, sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornaste ao pastor e guarda de nossas almas. Então, se Cristo é pastor, significa que ele tem ovelhas, né? Então, e essas ovelhas, então, pastor e ovelhas, podemos falar aqui já de um primeiro símbolo da igreja. A igreja, aqui vou colocar deste lado, em outro cor, aqui. Então, a igreja é, em primeiro lugar, a grey de Cristo. Né? A grey de Cristo. Aí está. E se seguimos essa imagem do pastor e as ovelhas, então podemos pensar em João capítulo 10, o Cristo nos fala que ele é a porta. Aqui podemos colocar. Cristo é a porta do redil. Então, significa que o redil é um símbolo. Aí, bom. Aí está, aí coloquei mal. O redil é um símbolo da igreja também. Então, colocamos deste lado. Redil. Aí está. Então, a igreja é a grey, a igreja é o redil, Cristo é a porta. Cristo, em João, também vemos João 15, que Cristo é a verdadeira videira. Cristo é a verdadeira videira e nós somos os ramos, né? Então podemos falar que nesse sentido nós somos, aqui outro símbolo da igreja, podemos nos chamar aqui o campo de Deus. Esse campo de Deus está bem expressado em 1 Carta aos Coríntios 3:9. Então, vou ler esse passagem. Primeira Carta aos Coríntios 3:9. E fala assim: aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus
e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Então, antes aí, Paulo vai se identificar como um agricultor, né, que está colaborando nesse campo de Deus. E mais adiante, então vamos a tomar também essa imagem, ou esse símbolo de igreja, como aí fala de construção de Deus. Onde está? Construção, não sei onde está, de Deus. A grei de Cristo, redil, campo de Deus, construção de Deus. Em Mateus, aqui vou em Mateus 22, 21, temos essa parábola na qual Cristo vai a se identificar a uma pedra angular. Então, somente quero tomar esse texto. Mateus 21, 42. E fala assim, 41, responderam-lhe, certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Jesus disse-lhes então, nunca liste nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pelo Senhor foi feito, isso é maravilhoso, isso é a maravilha aos nossos olhos. Né? Cristo, então, aqui nos fala de Cristo como pedra angular. Então, a igreja, vou tirar isto daqui. A igreja também é, né? Então, já marcamos construção, campo de Deus. Então, casa de Deus. E tudo isso tem a ver com a pedra angular. E aí se vai encontrar outros símbolos aí sobre esta casa de Deus. Estes símbolos são os seguintes: morada de Deus, tenda de Deus, templo santo. Nós somos edificados como pedras vivas, somos construtores do templo de Deus. Então, vai utilizar aí Paulo, nesta primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, muitas imagens, né, de construção. Então, aos poucos estamos vendo que a igreja não podemos somente guardar em um só aspecto, né? E aqui o que vamos a nos interessar agora é, sobretudo, o que nos fala cada uma dessas imagens sobre a igreja. Então, o que nos está ensinando todas essas analogias que se tomam da igreja? Agora, se encontro minhas notas, aqui está. Só quero aqui acabar com estas imagens que já tínhamos visto quando vimos que Cristo é cabeça da igreja. Então, significa que a igreja é o corpo de Cristo, porque Cristo é cabeça. Cabeça. Encontrei. Cristo é cabeça da igreja. Corpo de Cristo. Então, entre esta última analogia, aqui entre cabeça e corpo, está dando uma unidade muito profunda com a igreja.
que ya teníamos visto sobre esa comunión con la gracia de Cristo. Ahora vamos a marcar, voy a limpiar todo esto, vamos a marcar así a Igreja do Redil, mas aqui somente a Igreja é Redil. Que nos fala, então, se é Redil, e Cristo é a porta, Então, aqui podemos marcar Igreja e deste lado podemos marcar aqui Cristo. E aqui vamos marcar o que nos fala, né? O que nos está, vamos marcar assim, inteligência. Então, redil, Igreja redil, Cristo e porta. O que nos está falando o redil e a porta? Né? Então, aí podemos falar sobre uma certa proteção, segurança, então estamos protegidos e seguros se estamos no redil de Cristo, na Igreja de Cristo. Então aqui, aí vocês seguem fazendo esta lista que eu usualmente vou a falar. Então temos a Grey, a Igreja é a Grey do Cristo, o rebanho de Cristo, Cristo é o pastor. As ovelhas escutam e obedecem a voz do pastor, e Cristo é aquele que governa e guia, alimenta, né? Então, quando falamos da igreja como o rebanho de Cristo e Cristo que guia, que nos está falando sobre ela, né? Então, está falando que nesse lugar vamos encontrar alimento e vamos encontrar guia, né? As ovelhas não vamos ficar desnutridas, aí vamos a ser bem alimentadas. Quando falamos da igreja como o campo de Deus, então, Cristo, o Pai, que nessa mesma parábola de Mateus 22, Mateus 21, que acabo de citar, uma parte, aí fala que o agricultor é o Pai. Então, podemos falar que Cristo, o Pai eterno, é o agricultor da igreja, que é o campo de Deus, a lavoura de Deus. Então, o que nos fala esta imagem do campo? E é aquela que nos fala Paulo, não? Que não depende do homem dar fruto, sino daquele que dá o crescimento. E esse crescimento vem de Deus. Então é importante, não se trata daquele que regou, aquele que plantou. Estou aí falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Não se trata disso, sino do Deus que dá o crescimento, né? Então, quer dizer que esse campo de Deus que somos nós, que é a igreja, vai crescer graças a Deus, graças ao Espírito Santo. A construção de Deus, aqui vou marcar isto porque aqui tem vários símbolos que falam de muita imagem, né? A construção de Deus. A construção de Deus. E se a construção, Cristo é a pedra angular, e como construção de Deus temos ainda outros símbolos dessa construção de Deus. Então falamos da casa de Deus, mas também falamos da morada. Veja só nesta aqui entre casa e morada já nos dá. A casa fica este lado também de proteção e segurança, não? A casa é algo exterior, mas a morada, já estamos falando mais do lar, não? Fica mais interior, né? Então, vemos que aí existe morar e morar com, então já temos mais esse tipo de relacionamento que casa, né? Mas também se fala, construção de Deus se fala como tenda, e aqui em tenda,
Nós podemos lembrar de todo esse livro do Éxodo, né? Quando a organização do povo se realiza ao redor da tenda do encontro. Então, a tenda nos dá a entender algo assim como que não fica instalado, sino que sempre está em movimento, está em peregrinação, né? E realmente é aquilo que vimos, que conhecemos no livro do Éxodo. O Senhor estava em meio de seu povo e quando a nuvem baixava sobre a tenda, o povo ficava. Mas quando a nuvem subia e se desplaçava, então o povo seguia seu caminho no deserto. Então a tenda tem esse elemento de peregrinação, né? A casa um momento assim mais de exterior, de segurança e de estabelecimento na terra. A tenda tem esse elemento de peregrinação. Então aí vemos, né, como já estas duas imagens, dos símbolos se completam entre a firmeza de uma casa e a tenda que está a igreja. Estamos falando deste símbolo da igreja. Então a igreja não se pode instalar, tem que seguir nesse caminho, nessa peregrinação. Mas também se fala de construção de Deus como o templo santo. Templo santo. Agora, o templo é o lugar do sacrifício, né? Aí, lembremos-nos daquele templo construído por rei Salomão e, sobretudo, em lugar onde se encontra Deus e onde Deus recebe nossos sacrifícios. Então, aí também nos dá essa noção de templo santo, de sacrifício. A construção de Deus também é cidade santa. Cidade santa. Então, vejam só que a cidade nos está falando de uma organização política, né? E nessa cidade, todo está organizado ao redor do Cordeiro. E isso encontramos no livro de Apocalipse. Vou deixar um material aqui, todo isso que estamos falando, para eu dar as referências bíblicas, né, de tudo que estou colocando aqui, para que depois você tenha a facilidade de ir e procurar na Bíblia. Cidade Santa, e essa Cidade Santa também se fala dela como a Jerusalém Celeste. E a Jerusalém Celeste é nossa mãe. Aí, mãe. Aí me falta um trem. A Jerusalém Celeste é nossa mãe. E claro, então vejam quantas imagens temos para falar da igreja como construção de Deus, na qual Cristo é a pedra angular e nós somos pedras nessa construção. Né? Agora, eu quero, ainda tem uma imagem muito forte, mas que vamos a desenvolver a próxima aula, porque aí tem outros aspectos interessantes, como símbolo da igreja, e sobretudo, o povo de Deus, né? Porque o povo de Deus, aí vamos entrar em alguns textos do Antigo Testamento, para ver como Deus vai se construir esse povo, como Deus se ao redor, ou vai organizar seu povo ao redor do sacrifício e ao redor da tenda. Então, aí vamos a deter um pouco, não muito, mas somente um pouco para compreender bem. Então, temos aí estes símbolos da igreja. Deixa eu ver se me falta
outra coisa aqui. Não. Está tudo bom. Porque senão já se entro ao povo de Deus, vamos a tomar mais tempo. Existem perguntas sobre este tema, assim, dos símbolos, das imagens da igreja. Também vou colocar um material do Concílio Vaticano II, que, de fato, todas estas imagens são tiradas de aí, né? Então, são os padres do concílio que nos dão estas imagens para entrar no mistério da igreja. Tem perguntas? Oi, padre, bom dia. Não, é só para saber se tem alguma passagem, se o senhor recorda, aonde que eu vou ler esse trecho de Jerusalém, né? Jerusalém Celeste, que é a nossa mãe, porque eu não conhecia essa definição. Da igreja como Jerusalém Celeste, nossa mãe. Isso. Sim, veja, aí estamos, vamos a ler juntos, está em Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, é Paulo que utiliza essa definição falando da igreja. Gálatas 4, versículo 26. Veja, dice 24. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as duas alianças. Uma, a do monte Sinaí, gerando para a escravidão, é Agar, porque o Sinaí está na Arábia, e ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. 26. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Segundo está escrito, alegra-te, estéril, que não davas à luz. Põe-te a gritar de alegria, tu que não conheceste as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Então, aqui é Paulo que nos fala da Jerusalém de alto e livre, e esta é nossa mãe, né? Então, a igreja também, e temos essa invocação, né? Sabemos, quando falamos a igreja, nossa mãe, ou a mãe que gera novos filhos pelo batismo. Sim. Então, Jerusalém Celeste, nossa mãe. Obrigado, Yasmin. Outra mais? Perguntas? Então, é verdade que se nós podemos deter sobre cada uma destas símbolos, destas imagens da igreja, não? E temos muito a aprofundar, muito. Então, aqui somente aí não temos o tempo para aprofundar todo, vou dar os textos para que vocês aí olhem com mais calma, mas somente aqui para que vejam sobre esta construção. Eu quero colocar aqui sobre esta construção que tem, né, muitos, mas vamos a olhar assim a primeira carta, Coríntios, capítulo 3. Essa é a primeira carta, Coríntios, capítulo 3, que nos fala da construção de Deus. Então, vamos lá, só para aprofundar um pouco esse tema, né? E olhar como realmente nos está falando de um grande mistério e, ao mesmo tempo, nos revela, né? 1 Coríntios, capítulo 3. Então, é Paulo que está falando sobre o ministério dos pregadores. E ele fala o seguinte, diz, quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores pelos quais fostes levados à fé,
Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que fazia crescer. Então, aí temos a imagem de esse campo de Deus, né? Campo de Deus. Mas isso nos dá assim, uma visão muito interessante do ministério dos apóstolos, né? Que não são os apóstolos que vão realizar a fecundidade nesse campo. E aqui é importante colocar esta passagem que acabamos de ler com João 15, quando nosso Senhor fala que precisamos permanecer unidos à videira para dar fruto. Se não estamos unidos à videira, não podemos dar fruto. Então, a primeira missão, neste caso dos pregadores que anunciam o Evangelho, é estar unidos a Cristo. Porque se pregam outra coisa que não é Cristo, se não estão unidos à videira, então esse ensinamento é estéril e não está dando fruto. Não vai dar fruto para a igreja. Então, a primeira missão dos pregadores é ficar unidos a Cristo como a videira. E aqui dá, então, esta visão. Não somos nós, porque nós somos só servidores. Eu reguei, eu plantei, Apolo regou. Mas é Deus quem fazia crescer. E aqui sigue, versículo 7. Assim, pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Mas importa somente Deus que dá o crescimento. Então, realmente, a fecundidade da igreja vem de Deus. Deus está atuando constantemente através dos sacramentos da igreja. O ministério, o ministro, quero dizer, se o ministro então, dá o sacramento do batismo, dá o sacramento da confirmação, neste caso o bispo, o sacramento da Eucaristia. Mas é a graça de Deus que está operando através desse ministro. Mas não somente através do ministro, através da igreja. Então, a igreja se torna assim sacramento, né? Então, sacramento como sinal e esse sinal visível da ação de Deus. Nesse sentido, a igreja é instrumento de Deus, é um instrumento de santificação. Então, aqui sigue Paulo. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Então, veja, aí termina a imagem do campo de Deus, então nos dá essa noção assim de vida, né? E vejam só, vai entrar agora a imagem de construção de Deus. Versículo 10. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Então, aqui já coloca mais essa liberdade do ministro, que está colaborando de uma maneira ativa na construção da igreja. E ele fala que colocou este fundamento, mas cada um... retomo a frase. Dice, segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro construi por cima. Ele construi lançando Cristo como fundamento e nós temos o dever de construir acima desse fundamento. Então, não podemos ficar tranquilos pensando que já chegamos à nossa estatura. Não, temos que seguir colaborando, nós também, como vocês como leigos, eu como sacerdote, seguir colaborando nessa missão e construir todos juntos a igreja. E fala aqui Paulo, mas cada um veja como construir. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento construir com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
a obra de cada será posta en evidencia. Aquí nos podemos lembrar, ¿no?, dessa parábola de Mateus 3, quando fala da casa construída na areia ou em terra firme. Então, nós também, quer dizer, nós mesmos e a igreja, nós nos construímos com a graça de Cristo, sobre o fundamento de Cristo. Estamos construindo nossa casa, nossa morada, nosso templo, e ao mesmo tempo estamos colaborando na construção da igreja. Diz, então, cada vai, se alguém sobre esse fundamento construir com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra a cada um. E logo mais adiante nos fala: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Então, aqui acabo de citar uma grande parte do capítulo 3, a primeira carta aos Coríntios. Então, vejam só que já nos dá estes símbolos da igreja, nos permitem de entrar assim na definição mais, ia dizer, analógica, uma definição analógica do que é a igreja. Não podemos ficar, né, em uma só definição, não, temos que abrir e colocar todos estes símbolos da igreja para ver a riqueza, né, como ela finalmente é um mistério. Mas depois vamos a deter também naquilo que já tínhamos abordado sobre o corpo de Cristo, né? E Cristo como cabeça da igreja, porque nos dá realmente uma visão assim, dessa unidade que já tínhamos começado a ver. Uma unidade entre nós, igreja, o corpo de Cristo, com a cabeça, que não podemos dissociar. Um ser, se tomo assim uma palavra filosófica, eu diria um ser substancial. Significa que você não pode cortar em dois. Não. E se você corta, você acaba com esse ser vivo. Então, eu poderia utilizar assim essa palavra, que essa unidade entre Cristo e igreja pode ser compreendida como uma unidade substancial, né? Que permanece muito, muito forte e que foi assim querida por Deus. Então, isto nos leva a entrar progressivamente a essa inteligência da igreja. Muito bom. Aí, me desculpem porque não tive o tempo de preparar assim todo bem direitinho o material para esta aula, né? Eu tive muitas coisas, mas vou colocar assim todo bem em um link para que vocês tenham assim este material, sobretudo com as passagens da Bíblia, né? Para que você vá olhar, que veja que cada uma destes símbolos está fundamentado na Bíblia. E a próxima vez vamos entrar um pouco com esta parte do povo de Deus, a igreja como povo de Deus. Vocês já podem ler, para preparar esse tema da aula seguinte, Deuteronômio capítulo 6. O livro de Deuteronômio capítulo 6, e começar a olhar aí quais são, como Deus vai se formar um povo. Por que Deus escolheu Israel como povo, e como foi que este desígnio sobre esse povo vai se estender cada vez para, neste caso, nos gentios, né? Ou vai ter assim um caráter universal, né? E como a partir desse povo, todos os outros povos da terra vão alcançar a salvação. Então, você já pode ler aí Deuteronômio 6, né, como esta organização, o que foi que Deus levou para escolher esse povo e o que está pedindo a esse povo consagrado de Deus, né? Como foi isto da aliança e
e o que Deus está pedindo da missão deste povo. Então, Deuteronômio, capítulo 6, que vamos retomar. Tá bom? Es que existen outras perguntas, comentários. Eu acho que ficou bem claro, né? Assim, ficou bem tranquilo de entender. Tá bom, então deu para entender tudo. Sim. Que bom. Muito bom. Então vamos assim. Marta, você quer falar? Padre, Sim, Marta, te bom escutamos. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá me vendo? Sim, estamos. Bom dia, padre. Sim, Então, estou escutando. não sei. Fala. Marta, ¿quiere falar algo? Não quer falar. Acho que ela está com dificuldade no áudio, padre. Deve ser a internet. Aí o áudio está meio cortado. Dice, tem alguém com o áudio aberto, está dando muita interferência, a favor, fechar. Já terminamos. Tá bom. Bom, Deus nos abençoe. Vamos a terminar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até, padre. Tchau.